Oi, hoje eu vim responder as perguntas que vocês deixaram para mim lá no nosso tópico sobre aquecimento e alongamento. Eu juntei algumas perguntas que são um pouco parecidas e eu vou ler elas para vocês e vou responder elas meio que juntas, tá bom? As questões são... As perguntas são as seguintes. O que acontece se eu não aquecer antes de uma atividade física? Quais as consequências de não praticar o aquecimento? Por que é importante praticar o aquecimento antes de uma atividade física? O que pode acontecer quando se pula o aquecimento? Para a gente conseguir entender qual a influência do aquecimento na nossa atividade física, a gente tem que entender o seguinte: o que acontece quando a gente faz exercícios de aquecimento? O que a gente quer que aconteça na realidade? Por exemplo, o exercício mais comum de aquecimento é a corrida. Ela vai aquecer principalmente os membros inferiores, as nossas pernas, porque são elas que vão fazer a maior parte do movimento. E o que acontece nesse processo? O que acontece dentro do nosso corpo nesse processo? O nosso sangue, o nosso corpo é muito inteligente, para começar. Vamos começar por aí que o nosso corpo ele é muito inteligente. E o que o nosso sangue faz dentro do nosso corpo? O nosso sangue é como se fosse várias carretinhas, vários carrinhos carregados de nutrientes e o principal deles é o oxigênio, esse que a gente põe para dentro do nosso corpo com a nossa respiração. E é com o oxigênio, basicamente, que o nosso corpo funciona. Claro que existe aí o carboidrato da comida, a proteína da comida e todos os outros minerais e vitaminas que a gente come. O sangue também carrega essas coisas para dentro do nosso músculo. Mas para a gente pensar no aquecimento, vamos focar no oxigênio. Como ele vai ser a coisa que o nosso músculo mais vai usar durante um exercício, é a coisa que a gente mais quer ter disponível ali no músculo para ele usar, sem ele ter que ficar se preocupando de tá faltando, vai acabar. A gente não quer que o nosso músculo tenha essa preocupação, a gente quer que ele só trabalhe com tudo que ele precisar trabalhar e que esteja ali disponível 100%. E como o sangue é esse carrinho que vai carregar esses nutrientes para dentro do nosso músculo, e a gente quer que tenha muita coisa lá para o nosso músculo trabalhar, o que o nosso corpo faz no processo de aquecimento? Ele enche aquele segmento de sangue, ele deixa com muito sangue. Como eu falei lá no início para vocês, o nosso corpo ele é muito inteligente e a gente tem a mesma quantidade de sangue dentro da gente o tempo inteiro. Então, o que o nosso corpo muito inteligente faz? Ele deixa pouco, mas não insuficiente, sempre vai ter o necessário para todo o nosso corpo, mas ele diminui a quantidade de sangue em certos segmentos, como os braços, por exemplo, e esse que ele conseguiu retirar de lá e ele pensou assim, nosso braço não vai precisar de tanto sangue agora, então eu vou levar esse pouquinho a mais aqui, eu vou botar lá nas pernas, porque ele está correndo e ele precisa de mais nutrientes lá nas pernas. Então eu vou retirar um pouquinho dos braços e vou botar mais lá na perna. E com maior quantidade de sangue vem maior quantidade de nutrientes e é assim que o aquecimento funciona. E por que aquecimento? Olha só como as coisas são lógicas de vez em quando. Porque quanto maior quantidade de sangue num só lugar, digamos assim, lembrando que não é que vai ficar sem sangue nos outros lugares, vai continuar tendo, mas vai ter um pouco menos para a gente poder jogar um pouco mais naquele segmento que a gente quer usar para fazer o exercício. Aquela região vai ficar mais aquecida, literalmente, porque vai ter mais coisas acontecendo ali, vai ter mais sangue, vai estar chegando mais nutrientes, o nosso corpo vai produzir mais calor naquela região naturalmente, porque é como se fosse uma fábrica, sabe? Sabe essas fábricas que a gente vê que sai uma fumaça delas? Então é aquilo que está acontecendo, tem muita coisa concentrada ali, os nossos músculos estão trabalhando para ganhar mais nutrientes e o que ele faz com aquilo?
O oxigênio, carboidratos, proteínas entram lá dentro do nosso músculo e elas vão se transformar em energia para se movimentar. Cada parte do nosso corpo que se movimenta é esse processo, é o músculo trabalhando, ganhando coisas para ele transformar em energia de movimento mesmo. Movimentar, fazer esses movimentos que a gente faz é pura energia que a gente comeu ou respirou, né? E se transformou em movimento. E isso é muito importante para qualquer exercício. Aí a gente pode voltar lá nas questões, que é o seguinte: o que acontece se eu não aquecer antes de uma atividade física? Se esse processo não acontece, pode ser que aconteça mais ou menos o que eu já falei. O músculo vai começar a trabalhar e vai faltar um nutriente, vai faltar o pedacinho de alguma coisa que ele tinha que ter para transformar em energia, para transformar em movimento. Quero ver se alguém sabe me dizer o que acontece quando falta um pedacinho de um mineral chamado potássio. O que acontece com o nosso músculo quando falta o potássio? Para esse vídeo agora, dá uma pausa, escreve aqui embaixo nos comentários para mim se tu sabe o que acontece quando falta esse potássio dentro do nosso músculo. Qual a consequência? O que pode acontecer se eu não fizer o aquecimento? Pode acontecer várias coisas. Primeiro, com certeza o teu rendimento naquela atividade vai ser menor, porque o músculo precisa de todas essas coisas para ele se movimentar, e ele se movimentar numa exigência maior do que uma atividade do dia a dia, né? Quando a gente fala em exercício. Então, teu músculo não vai ter o que transformar em energia, logo o teu movimento vai ser menor, vai ser mais feio, não vai ser tão bonitinho quanto ele pode ser, não vai ser tão eficiente. Consequências visuais que a gente pode ver acontecer, por exemplo, se a gente estiver brincando ali de corrida, pode ser que sem aquecimento, como o teu músculo não está cheio, carregado de nutrientes ali para ele usar de maneira rápida, como tem que ser numa corrida, tu vai acabar perdendo essa corrida. E por que é importante praticar aquecimento antes de uma atividade? A primeira delas é não se machucar, como eu falei. E como vocês já comentaram aqui para mim, eu espero que tenham comentado. O que acontece quando não tem o potássio chegando na quantidade boa, na quantidade que o músculo precisa? Acontece a cãibra. E o potássio é o mais emblemático deles, é o que a gente sempre lembra primeiro, que tem em abundância na banana, por exemplo. Mas a cãibra não se dá só por falta de potássio, ela se dá por falta de água também. O que pode acontecer são machucados, por exemplo. O nosso corpo, quando a gente faz o aquecimento ali, é como se a gente estivesse mandando um recadinho para aquele músculo assim: olha, daqui a pouco eu vou começar a fazer uma atividade que ela vai ser mais forte, eu vou cansar mais, mas eu não quero cansar a ponto de parar, eu quero fazer a atividade e continuar fazendo. Se a gente começa o exercício assim na hora, tipo, sem aviso nenhum para o músculo que ele vai começar a fazer um trabalho muito forte, pode acontecer alguns machucados que a gente chama de distensão muscular. O que é a distensão muscular? O nosso músculo está ali, quietinho na dele, fazendo as coisas que ele faz normalmente, que ele está acostumado, e não chegou nenhum aviso que algo vai aumentar, que a atividade dele, que ele vai ter que fazer mais atividade num curto espaço de tempo. E o nosso corpo, como eu já falei, ele é muito inteligente. Então, o que o músculo faz? Ele fica no tamanho dele ali, no tamanho que é confortável. Por exemplo, se é um músculo da perna e a gente está de perna e a gente está em pé, ele está ali daquele tamanho e está tudo tranquilo. Se a gente senta, geralmente o músculo dá uma esticadinha um pouco a mais ali na região do joelho. Daí ele tá tudo bem também, porque ele já está acostumado a fazer isso. Aí do nada vocês começam a correr.
E o músculo faz assim, opa, peraí só um pouquinho, antes que tu me machuque, eu vou me encolher aqui. Daí ele se encolhe. Quando o músculo se encolhe, é a cãibra, que a gente já está acostumado. O músculo diz assim, não faz isso, senão tu vai me machucar. Aí o músculo está ali todo encolhidinho na dele, tranquilo, e vocês começam a correr ou fazem um movimento muito brusco de esticar muito a perna, dá um passo muito largo. Aí o músculo faz assim, ai, me machuquei. Olha só, eu me machuquei, para de fazer isso porque tu vai me machucar mais. Essa é a distensão, quando o músculo se estica demais. Daí ele já manda o recado para o corpo de vocês, vai dar uma dor, que é uma dor que vai durar uns bons dias, para ele dizer assim, não faz isso assim, tu tá doido, vai me machucar mais ainda, já fica aí de aviso para não fazer essas loucuras. E quando a gente faz aquecimento, isso não acontece, porque tu vai dizendo pro músculo, olha só, vai começar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pega mais, vai juntando sangue aí, vai juntando minerais, vai juntando vitaminas, vai juntando proteína, carboidratos, que daqui a pouco tu vai precisar de muita coisa para fazer esses exercícios. Daí o músculo vai fazendo assim, então tá bom, vamos juntar. Pode entrar mais porque se eu vou precisar, então eu quero bastante coisa para eu ter aqui, para eu ter o que usar, para eu não me machucar. Então é bem importante que a gente nunca pule a parte de aquecer os músculos e principalmente pensar o seguinte: hoje eu vou jogar futsal. Qual é a parte do meu corpo que eu mais uso para jogar futsal? São as pernas. Então eu vou aquecer bem os meus músculos das pernas, porque, como eu falei, o sangue vai todo para o membro, para o segmento que precisa de mais sangue. Então, se é nas pernas, vai mais sangue para as pernas. Se é vôlei, para onde tem que ir mais sangue na hora de jogar vôlei? Para a região dos membros superiores, para o segmento superior. Então, no aquecimento para o vôlei, eu vou priorizar a corrida? Não faz muito sentido, né? Deixando bem claro aqui que a corrida é um ótimo aquecimento para todos os exercícios, mas quando a gente vai fazer uma atividade que é específica, a gente tem que pensar no aquecimento que é específico para ele também. Não faria sentido eu correr o tempo todo do meu aquecimento se eu vou jogar vôlei. Eu tenho que fazer aquecimento para os membros superiores também, pensando que eu quero levar mais sangue para os meus músculos terem mais com que trabalhar para aquele segmento que eu vou utilizar durante o meu exercício. A próxima pergunta que tem aqui é: como o aumento da temperatura corporal ajuda a evitar lesões? Esse aumento da temperatura corporal eu já expliquei bastante ele nas questões anteriores, que é justamente isso. O nosso corpo ele fica mais aquecido porque tem mais coisa acontecendo ali naquele segmento. Então, o aumento da temperatura corporal é quase como um indicativo de que tá legal, a coisa tá fluindo e tá tudo certo. É isso mesmo que tem que acontecer. A pergunta de R$1 milhão, o que eu faço primeiro? Aquecimento ou alongamento? De novo, dá uma pausa aqui nesse vídeo e comenta aqui para mim. Por quê? Qual deles? O que vocês acham que deve se fazer primeiro? Aquecer ou alongar? Com o que eu já falei antes, você já deve ter uma ideia de que aquecer é a melhor opção antes de qualquer atividade física e exercício físico, porque a gente quer dar condições desse músculo trabalhar. E não é só o músculo que vai ganhar nutrientes, nossas articulações, nossos ligamentos, toda a região envolvida vai ganhar, aí ela tem que ganhar mais nutrientes para trabalhar. Nossas articulações, elas têm líquido, um líquido que facilita o movimento dessas estruturas. Porque imagina, botar osso no osso e ficar movimentando o tempo inteiro. Isso ia machucar, ia dar dor, ia ser muito ruim. Então, no meio entre um osso e outro, tem um líquido cheio de nutrientes também que vai fazer com que aquela estrutura se movimente muito mais suave, não causando dor e nem causando lesão. Tanto que quando a gente machuca essa região, a dor é tanta que a gente tem que recorrer a um tratamento muitas vezes cirúrgico para tratar. Então, primeiro de tudo, sempre aquecer. Próxima pergunta é: quanto tempo antes do treino o aquecimento deve ser feito? Imediatamente, porque
De novo, nosso corpo é muito inteligente. A gente vai lá, vai aquecer, vai sentar e o sangue vai sair daquela região porque não está usando. Vai voltar tudo a ser mais equilibrado. A gente não quer, a gente quer aproveitar que tem muito sangue lá. Por exemplo, vai jogar futsal, fez uma corrida, fez um outro tipo de aquecimento para os membros inferiores, já vai para o jogo, porque a gente não quer deixar o sangue voltar a circular no corpo inteiro de forma mais equilibrada. A gente quer aproveitar que tem bastante sangue concentrado lá nas pernas para a gente desenvolver as nossas atividades dentro de quadra. Próxima pergunta é: existe tempo determinado para fazer o aquecimento? E a resposta é sim e não. Por quê? Nosso corpo, a gente tem tamanhos diferentes, a gente tem quantidades diferentes de músculo, isso quer dizer, tem músculo que é mais gordinho, tem músculo que tem mais células, tem músculo que é mais magrinho e menos células. Que mais que pode influenciar nesse tempo de aquecimento? Tem sangue que circula melhor, tem sangue que circula com mais dificuldade e isso depende muito da saúde da pessoa também, porque existem várias condições de saúde que facilitam ou dificultam o sangue a circular. E além dessa questão da circulação sanguínea, existe a quantidade de nutrientes que tem dentro que esse sangue consegue carregar. Uma coisa do nosso sangue que é muito importante para carregar o oxigênio, por exemplo, é o ferro. Pessoas que têm pouco ferro no sangue carregam pouco oxigênio para o corpo. Então, se eu sou uma pessoa que tenho pouco sangue. Então, se eu sou uma pessoa que tem pouco ferro no sangue e tu é uma pessoa que tem uma quantidade de ferro normal no sangue, se a gente fizer o mesmo tempo de aquecimento, eu vou carregar muito menos oxigênio para o meu músculo do que tu. Então, assim, existe um tempo determinado para fazer o aquecimento, um tempo que seja bom para aquecer? Existe. Porque principalmente que a gente não quer cansar. No aquecimento a gente só quer aquecer, a gente não quer cansar porque a gente tem uma atividade para desenvolver depois do aquecimento. Para descobrir esse tempo é simples. Tenha um profissional ao seu lado que vai dia após dia entender como é que teu corpo funciona, aprender como é que teu corpo funciona, melhorar algumas estruturas, porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da quantidade de ferro, se eu melhorar a minha ingesta de ferro e principalmente a minha absorção, porque não adianta eu comer e expelir esse ferro, eu tenho que comer esse ferro e esse ferro tem que ficar dentro de mim, minha absorção, meu carregamento de oxigênio dentro do meu corpo vai ser muito melhor. Então a chave do negócio é: o profissional que está com vocês tem que aprender como é que vocês funcionam. Com base nisso, ele vai aprender como é que o aquecimento reage no teu corpo e aprender a quantidade de aquecimento que vai ser bom para tu aquecer para aquele exercício, para o teu corpo se preparar para aquele exercício sem tu cansar. É basicamente assim que a gente determina a quantidade e o tempo de aquecimento que a pessoa vai fazer. Por exemplo, na nossa aula, a gente transforma isso num tempo para que a gente consiga desenvolver a atividade que é o objetivo daquela aula. Então, a gente manipula esse tempo de aquecimento muito com base na atividade que vem depois e também pensando no público que a gente vai atender. Mas, com grandes grupos, isso é sempre generalizado. Última pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Continue me mandando perguntas lá que eu pretendo responder a todos vocês. É a seguinte: se você, por exemplo, correr sem se aquecer, você pode se machucar feio? E como eu expliquei para vocês essa relação do aquecimento, de como o músculo precisa desse aquecimento, eu diria que sim. Aquela lesão do músculo se proteger, de mandar o aviso para a gente que a gente pode se machucar, é exatamente isso. Aquilo é só um aviso. Se a gente não estiver preparado para fazer aquela atividade, aquele exercício, a gente pode sim ter uma lesão grave e que vai nos incapacitar de fazer coisas por semanas. E quando eu digo nos incapacitar, é uma dor que dói de
Por exemplo, se tu machucar o músculo da coxa, é uma dor que dói para sentar, uma dor que dói para levantar, uma dor que dói para caminhar, uma dor que dói de tu fazer qualquer mínimo movimento com a tua coxa, ele já tá doendo. E assim, eu consideraria esse um machucado feio. É uma coisa que eu não gostaria que acontecesse com vocês numa aula minha, por exemplo. Esse é o meu primeiro vídeo aqui respondendo perguntas. Espero que vocês continuem mandando perguntas lá na nossa sala de aula para eu poder responder vocês. Se tu tá assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube e quiser me deixar alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou anotar para responder num próximo vídeo. Se inscrevam aqui para a gente continuar trocando essas ideias. Fiquem bem, até a próxima!